Bom, pessoal, vamos dando sequência aí à nossa aula, tá? Infelizmente os vídeos aqui às vezes ele corta, ele para e muitas das vezes eu tô gravando um vídeo, vou falando aqui, vou ver, já parou de gravar, né? E ainda não descobri muito bem as configurações aqui, tô mexendo, né? E a gente vai melhorando aí no decorrer da progressão, tá? Um detalhe que estava acontecendo é que quando eu queria entrar nessa célula aqui no Excel, se você apertar o teclado F2, tá? Ele entra de forma automática na barra de fórmulas, né? Ou na célula que você está preenchendo, e aí você consegue fazer normal aí da sua casa. No meu caso aqui, o F2 ele para o meu vídeo, né? E também ele não está funcionando aqui no contexto aqui do Excel, então eu não vou poder usar o F2 para poder fazer a demonstração. Mas na tua casa aí, né, no teu curso, você pode pegar e apertar o F2 em cima dessa célula para poder fazer uma alteração aqui dentro da célula, tá? E ele manipular alguma fórmula. E é isso que eu queria concluir aqui a fórmula multiplicação para a gente entrar na representação de percentual, tá? Ou seja, eu quero fazer uma mudança aqui de um valor para mostrar para vocês que a fórmula é automatizada, tá? Então, por exemplo, digamos que o meu arroz aqui que está 9,50, ele custe mais barato. Digamos que ele custa 8,50. Eu venho, mudo o preço, né? E ele vai mudar aqui a minha fórmula automatizada para 25,50. Ficou mais barato, tá? Da mesma forma que se eu colocar uma quantidade maior, né, de 3 passa a ser 4, ele vai aumentar o meu preço, né? Porque ele calculou 4 vezes 8,50, R$ 34. E lá embaixo eu tinha feito também uma fórmula somatória, né? Eu tinha feito um totalizador, né, da lista aqui, né? Onde ele pegou o intervalo, né? Repare que quando eu selecionei, ele me selecionou um intervalo, né? De G4 até G23, fez a soma para mim e deu lá os R$ 309,05, tá? A fórmula de soma a gente trabalhou bastante aí nas primeiras videoaulas também, foram os primeiros exemplos de fórmulas que a gente fez no Excel, tá? Bom, agora vamos entrar no contexto de percentual representação, tá? Que é muito comum, muitas das vezes, muitas planilhas financeiras utilizam, né, um percentual ou um pareto em cima dos cálculos, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vai entrar no conceito, né, desse símbolo de cifrão, né? Que esse símbolo, vocês vão perceber que a gente vai ver bastante, né, no decorrer do curso, né? Ele vai servir para trava de célula para a gente fazer um cálculo a partir de uma origem, tá? Então, nessa videoaula aqui, vai ficar muito bem claro, tá? Como que a gente vai montar, né, essa fórmula através desse conceito de cifrão, ou conceito de real, ou dinheiro aí, vocês preferem como chamam, tá? Então é o seguinte, pessoal, a gente chegou então na nossa lista, né? Onde a gente calculou a quantidade, o preço unitário, demos a fórmula de multiplicação das duas fórmulas possíveis de fazer, né? E digamos agora que eu quero o percentual representativo em valor, tá? Em cima desse total aqui, ou seja, na matemática, né? Nada mais nada menos do que pegar o preço do valor total de um item e dividir pelo valor total para saber quantos por cento me representa cada item, tá? Quando a gente entrar no conceito de fórmulas de dinâmica, nas fórmulas ou melhor, nos filtros, né, ou nas fórmulas de C ou soma C, né? A gente vai entender um pouco melhor desse conceito e tal, mas aqui já dá para brincar um pouquinho com essa situação aqui de percentual. E também fazer aqui, né, o nosso estilo de porcentagem, que é formatar como uma porcentagem, né? Então, a partir de agora, essa aula de parte de número 3 vai ficar como conceito agora de fórmula de representação, ok? Então, a fórmula, gente, é uma fórmula simples, matemática, né? A gente vai usar simplesmente a fórmula, o símbolo de divisão, né? Que é representado por esse símbolo aqui. Deixa eu escrever ele aqui para facilitar o nosso conceito, tá?
vai ficar o símbolo da barra, né? Que a barra representa a divisão, né, no Excel, né? Acho que nas matérias aí de matemática também, né? E a gente vai fazer essa divisão agora para tirar o percentual, tá? Então, obviamente que eu vou começar de cima para baixo, né, em formato cascata, né? Eu tenho 20 itens para analisar, certo? E, e aí a gente já vai analisar, tá ok? Vamos fazer a fórmula para 1 aqui, vamos entrar no conceito de cifrão aqui, tá? Então é o seguinte, pessoal, como que começa uma fórmula mesmo? Com igual, certo? Vamos começar com igual, né? Vamos pegar então a nossa forma, o nosso valor total aqui do arroz, tá? Vamos selecionar o valor total dele, que é correspondente à célula G4. Repare que agora as fórmulas começam a vir com endereçamento, né? Então a gente não vai pegar o número, digitar o número 34 aqui na mão, no olho, né? Vamos simplesmente selecionar e a fórmula e o endereço vai trazer a correspondência do valor, tá? Então nós vamos pegar o igual a G4, vamos usar o nosso símbolo de divisão, tá? Que é o símbolo como se fosse de data, mas é de divisão, né? Então ele ficou igual a G4 dividido pelo quê? Eu posso dividir ele por qualquer coisa aqui, ok. Só que no contexto que a gente está passando, a gente vai dividir pelo valor total, que é a célula G24. Então a célula G24 me trouxe o total de tudo isso aqui. E é por isso que eu vou tirar o percentual de cada item para o valor total, né? Então minha fórmula ficou simplesmente igual a G4, né? Valor do arroz dividido pelo valor total. A hora que eu der um Enter, olha que legal, é porque aqui já estava até representado, tá? Mas eu vou tirar a representação aqui do percentual, né? Ou seja, já me revelou aqui sem querer que é 11% do valor, mas geralmente no teu Excel ele vai estar nesse formato aqui, ó. Geralmente com mais casas, tal, 0,11, daqui a pouco a gente vai configurar a formatação de percentual. É claro que o pessoal que é mais antenado aí no Excel já entendeu porque que representou aqui já no percentual, mas para quem ainda não sabe, a gente vai fazer o contexto geral aí para entender, tá? Só que antes de ensinar agora a parte do cifrão aqui do travamento de células, tá? A gente vai passar, eu vou forçar aqui um erro, tá? Para você entender o contexto aqui, porque que é importante jogar esse cifrão aqui na fórmula que a gente inseriu aqui, tá? Então, beleza, pessoal, eu peguei a célula G4, né? Dividi pelo meu total, 309,05, e me deu uma representação de 0,11, tá? Isso eu fiz a fórmula. Aí bastaria então agora como a soma, né? Como a gente fez com soma, como a gente fez com multiplicação, dar um Ctrl C aqui e dar um Ctrl V aqui embaixo e arrastar a fórmula? Não. Tá vendo que ele já deu erro? Ó? Eu simplesmente peguei o Ctrl C aqui dessa fórmula, G4 dividido por G24, e arrastei para baixo. Olha o que aconteceu. Ele me deu um erro aqui, ele me deu um erro de divisão, tá? Esse geralmente quando acontecer esses erros no Excel, ele vai vir sempre com esse sustenido, né, símbolo de sustenido, ou hashtag, e vai dar algum conceito de erro aí, tá? Então eu já estou forçando esse erro aqui para justificar o porquê que a gente tem que colocar esse camarada aqui, ó. Então a gente vai colocar esse camarada aqui na fórmula para você entender, tá? E ele vai ser relevante para as próximas fórmulas, principalmente para a fórmula C, para fórmulas de PROC-V, né? Que vocês vão entender porque que é importante a inserção desse cara aqui, tá? Então, beleza. A gente já viu que copiar essa fórmula aqui e arrastar para baixo não dá certo, dá erro, né? Então, é agora que vai entrar o cifrão, tá? Então, na minha fórmula original, na minha primeira linha de fórmula, para eu arrastar esses caras para baixo e me dar o cálculo correto para depois eu transformar em percentual, eu tenho que ter em mente o seguinte: se eu estou tirando a minha divisão de um total, tá? Esse meu total ele vai ser unificado, ou seja, ele vai ser o
o cara origem para calcular todos esses caras aqui, tá? Então, ou seja, se cada valor eu preciso deduzir do total, então o meu total ele vai servir para todos, tá? Como o meu total está na célula G24 e eu comecei da célula G4, que é o primeiro item aqui do arroz, tá? Então o que eu faço aqui? Eu entro na fórmula, tá? Você pode dar o F2 no seu teclado, no meu já disse que não está funcionando e não funciona por causa do vídeo aqui, tá? Mas você pode dar o F2, ele vai acionar o cursor, né? Para entrar na fórmula aí, ou direto aqui na barra de fórmulas, tá? E aí, se o meu G24 é a fórmula da soma total, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir no meu teclado e apertar entre a letra, tá? Entre a coluna e o número da linha, eu vou apertar a tecla F4, tá? Eu não vou apertar o F4 aqui porque ele pode dar algum problema no meu vídeo aqui, tá? Mas você fazendo aí na tua casa, você vai perceber o seguinte, que quando você colocar F4 entre o G24 aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse símbolo aqui, ó. Ele vai criar automaticamente um símbolo de cifrão aqui e outro aqui, tá? Aí eu vou dar um Enter, tá? Aí eu dou um Enter, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele estava dando o mesmo resultado que estava dando há 2 minutos atrás, tá? E aí você está se perguntando por quê, né? Aí talvez você esteja pensando assim, então você está me enrolando, o que você está querendo ensinar com isso aí, né? Ou seja, não mudou nada aqui o resultado, mas é óbvio, ele não vai mudar nada aqui. Por quê? Porque eu ainda não puxei para baixo, tá? Lembra que quando eu não coloquei esse símbolo, tá? E eu puxei para baixo, deu um div 0 aqui, um resultado maluco aqui. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou dar o Ctrl C em cima dessa fórmula. E já vou tranquilamente até o meu final aqui, até o meu último nível de cálculo, tá? Vou lá no meu colar especial fórmulas, tá? Ou Ctrl V mesmo, né? A gente reforçou na aula que o Ctrl V às vezes bagunça um pouco a formatação, mas você pode dar o Ctrl V que ele vai fazer a fórmula também, tá? E aí eu vou dar um OK. Ao dar o OK, olha o que aconteceu aqui, ó. Agora sim ele calculou, ó. Olha que interessante aqui que ele fez agora. Para cada célula, ele calculou um valor, um percentual que a gente vai transformar agora em percentual, você vai entender melhor, tá? Então repare que na minha primeira origem de fórmula eu coloquei o cifrão travando a minha célula G24, ou seja, travei o meu total. Lembra que eu falei, né, que o total ele serviria como valor hospedeiro para todo o range de cálculo aqui, né? Então é isso que serve o símbolo de cifrão, galera. O símbolo de cifrão ele vai travar a célula de origem de cálculo, tá? Ou seja, se eu quero uma origem de cálculo para todos os caras aqui, se eu arrastei para baixo, o que ele ia acontecer? Sem o cifrão, né? Sem o cifrão ele ia pegar, né? Ia descer níveis, né? Ele ia descer para G25, G26, G27, G28, ele ia dar zero aqui, tá? E mesmo que ele tivesse valor, ele iria até dar um valor aqui, só que ia ser talvez no contexto errado, porque eu só queria pegar o total, não o que estava embaixo dele. A partir do momento que eu coloquei o cifrão, eu disse para o Excel o seguinte, que eu queria travar esse cara aqui, que eu queria travar a célula G24 para poder fazer o cálculo restante para baixo. E aí repare que quando eu vou descendo com o meu cursor, ó, o meu cursor está aqui, tá? Vou descer nos níveis aqui, ó. G5 dividido por G24, G6 dividido por G24, G7 dividido por G24 até o último nível aqui, ó. G23 dividido por G24, ou seja, todo o cálculo de linha padronizou somente para o total. E isso é o conceito de percentual. Por quê? Porque aí cada cálculo percentual, cada cálculo de linha, né? Ele calculou um valor percentual para cada linha. Só que ainda ele está representado em número, tá? Então agora como que eu faço para jogar isso aqui para percentual? Agora a gente vai entrar no contexto aqui, tá? Vamos ver o nosso vídeo aqui, está em 14 minutos, está correndo. Agora a gente vai entrar no contexto aqui.
Então, para formatar agora para percentual, o que eu faço? Eu seleciono toda a minha range aqui de valor, tá? E vou simplesmente clicar aqui, ó, estilo de porcentagem. Ou, olha o controle de teclado aí, ó, Ctrl Shift por cento, tá? Mas vamos clicar aqui primeiro para ver o que ele vai fazer, ó. Cliquei, olha que transformou aqui, ó. Transformou o número, né, em casa decimal em percentual. Então, ou seja, a fórmula que eu fiz travando o cifrão no G24, que é o meu total, ele calculou cada subitem, ou cada item, né, para o percentual correto. Então, o meu arroz representa 11% do valor, o meu feijão representa 4%, o meu macarrão 6%, biscoito 3%, presunto 3%, ou seja, em cima de um valor que me deu subtotal em cima do total, ele me calculou cada percentual. Tá vendo? Só que aí o que acontece? Embaixo, né? Se eu tenho um nível totalizador para valor, é interessante também que eu tenha um nível totalizador para percentual. Ou seja, aí é o conceito matemático, né? Se porcentagem significa algo dividido por 100, né? Ou o número 100 é o centro, né, do percentual, né? Ou seja, alguma coisa diluída em 100%, em 100, né? Seria o percentual, né? Eu tenho que ter a soma também desse percentual. E essa soma aqui, se eu fiz o cálculo correto, né? Se eu fiz a fórmula correta baseando de um total de uma lista de valores, é óbvio que o meu resultado tem que dar quanto? Tem que dar 100, né? Então, se eu tenho uma fórmula de soma aqui para total, bastaria eu arrastar ela para o lado, tá? Naquele conceito de colar ou colar especial fórmulas, né? E aqui ele está me dando 1. E está correto. Por quê? Porque 1 é representado em valor. Ou seja, 1 real, né? Convertido em percentual. Se eu clicar aqui agora no estilo de porcentagem, vai me dar 100%. Aí ele bateu a minha conta. Por quê? Porque aqui eu tirei o percentual de cada item. Então, se eu fiz baseado uma lista geral sobre o total, se é percentual, se é 100, obviamente que a soma, né, tem que me dar 100%. É até interessante eu mostrar aqui que nas versões 2013, acho que 2010, 2007 também deve trazer. Se eu selecionar o range aqui, ó, repare que aqui embaixo ele traz também algumas contagens rápidas, né? Pessoal ver meu vídeo, tá em 17 minutos, beleza? Repare que ele traz umas contagens rápidas. Então, por exemplo, ele vai me trazer sempre a média, a contagem e a soma, né? Então, a soma vai ser 100% dessa seleção que eu fiz. A contagem é 20, né? Ou seja, ele contou 20 valores aqui, desde o primeiro até o último, né? Um nível acima da fórmula, né? Essa contagem também existe uma fórmula de contagem, tá? De contagem de valores ou contagem através de uma condição. A gente vai também ver no decorrer do curso como funcionam essas fórmulas, tá? E me trouxe a média também, tá? Lembra que a gente falou da média, fez uma fórmula de média e tal? Eu poderia aqui abrir uma fórmula de média também e fazer a média em cima desse valor, mas a média de todo esse valor me dá 5%, tá? Mais a soma, né? Deduzindo o valor total dividido pelo valor, ou seja, o valor total do item dividido pelo valor total geral em grana, me dá 11%, né? Ou melhor, cada item me dá o percentual correspondente, né? Mas a soma total tem que dar, obviamente, 100%, tá? Da mesma maneira, também eu consigo selecionar esse range todo de percentual, tá? E também consigo jogar ele para níveis de casas decimais. Então é o que a gente está trabalhando aqui bastante ultimamente, né? Que é trabalhar esses conceitos aqui de casas decimais, tá? Onde eu posso aumentar casas decimais, ou seja, se eu aumentar duas vírgulas, duas casas após a vírgula, ele já vai me dar um percentual um pouco mais robusto, né? Ele vai abrir, né, as casas decimais desse percentual, mas o meu resultado vai manter o 100%, tá?
Se eu diminuir ele, né? Eu posso diminuir para uma casa decimal, eu posso deixar ele como estava, é somente a representação do valor, tá? Lembrando que esse aumentar e diminuir, ele faz arredonda, né? O valor acerca da casa decimal, tá? Da mesma maneira que eu poderia também formatar células aqui, né? E selecionar aqui o percentual, trabalhar aqui com as casas decimais, ok? Ele vai aumentando, ele vai diminuindo, né? Também dá ok, ele também ia fazer aqui o processo, tá? Mas o objetivo aqui dessa aula, pessoal, foi basicamente, né, entender o conceito de representar em percentual, né, ou seja, algo dividido por 100, através do cifrão aqui que congela a minha célula. Isso aqui, pessoal, tenha bastante em mente, tá? Grave bastante esse símbolozinho aqui, que a gente vai utilizar muito daqui para frente nas fórmulas um pouco maiores, né? A gente vai fazer algumas fórmulas maiores aqui e a gente vai fazer o contexto, então, né, de arrastar essas fórmulas através de uma origem, né? Então, por isso que eu botei ele aqui, porque se eu deixo ele fora aqui, né, voltando aqui o conceito, né, se eu tirar o cifrão, eu pego minha fórmula, né, ela está em G24, né, G24 é o meu total, e embaixo eu não tenho nada. E eu pegar e arrastar essa fórmula sem o meu cifrão, vai voltar aquele problema do div zero. Por quê? Porque a partir de baixo, ele entendeu o G25, tá? E vocês reparem que o G25 ele já não tem mais dado, ele não tem mais valor. Então, como eu quero pegar só o total, tá? É obrigatório eu colocar o símbolo de cifrão travando a célula que eu de partida de cálculo, ou a célula origem para calcular todos esses caras aqui, ok? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, como não está confiável aqui a parte dos vídeos, tá? Se eu seguir adiante aqui, eu queria passar mais um conceito aqui de fórmula, tá? Dentro do percentual, dentro dessa questão do cifrão, tá? Para a gente reforçar e entender mais esse conceito aqui, tá? Criando uma célula aqui que vai calcular agora um processo inflacionário aqui do valor total para a gente reforçar mais um treininho dessa questão do cifrão. Porém, eu vou encerrar o vídeo aqui agora, tá? Deve estar na parte número 3, vamos tentar fazer uma parte número 4, tá? Para a gente encerrar esse conceito da fórmula de multiplicação a representação percentual, tá? Para na próxima aula a gente fazer um vídeo específico de colagem de valores, tá? A gente precisa reforçar ainda antes de entrar nas fórmulas mais complexas, precisa reforçar também um pouquinho ainda a parte de colagem de valores, tá? Para aí sim depois a gente começar a trabalhar com filtros, aí você vai entender o porquê que entrou essas categorias aqui, tá? A gente filtrar valores, trabalhar com outras fórmulas, que é as fórmulas de subtotais, tal, para a gente não perder aí o fio da meada, seguir um roteiro correto aí do nosso curso, ok, pessoal? Então vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Ele se conclui na parte 4, na parte 4 a gente vai fazer aqui uma representação de percentual inflacionário, tá ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, tamo junto.